Oh, a paz de Cristo Jesus, meus queridos! Estamos por aqui de volta. Obrigado por nos permitir entrar em sua casa. E hoje nós estamos aqui para iniciar o novo trimestre de 2023. Nós estamos aqui com o título Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Essa revista foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato e publicado pela CPAD. Amados, essas três lições maravilhosas, você não pode ficar de fora. Aproveita aí, compartilhe com seu irmão, compartilhe com seu amigo e aproveite também, se inscreva em nosso canal, acione o sininho para que as mensagens possam chegar a você no momento em que nós enviarmos, liberarmos aqui, certo? Vamos para a nossa aula de hoje, que tem o título Avivamento Espiritual. O que é de fato espiritualidade? O que é um avivamento espiritual? Vamos lá, não saia daí, porque com certeza você vai se municiar, seu professor, você aluno, você vai se municiar para esta ocasião da Escola Bíblica Dominical. É sempre um grande prazer estarmos aqui. Eu estou como superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui na Assembleia de Deus, na Rua São Geraldo, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Esta igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, que também preside a convenção CEADERJ, que tem sede ali em Caxias. Amados, e também o Senhor me deu o privilégio de estarmos ali também ajudando no ministério, na diretoria, como o segundo vice-presidente. Deus abençoe, vamos lá para a nossa aula de hoje. O texto áureo para a gente aqui abrir a mente, logo entrar, logo de cabeça na aula, porque vai estar maravilhosa. Diz assim, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Claro, segundo Crônicas 7:14. Esta é o versículo que é um pivô que joga, que faz a gente circular em volta desse assunto, avivamento espiritual. O texto aqui, amados, da leitura bíblica em classe está lá no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7, versículos 12 ao 15, e Ageu, capítulo 2, dos versículos 5 ao 9. E a palavra-chave aqui da nossa lição é avivamento. O que é avivamento? Esse é o primeiro ponto aqui a ser debatido, a ser estudado, aonde nós estaremos estudando aqui. O que é avivamento espiritual? O avivamento espiritual. Em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem o início quando o Espírito Santo encontra um espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Então perceba que o avivamento não é uma obra unicamente de Deus, mas Deus aviva a partir do momento em que ele encontra um coração disponível, um coração desejoso de ser avivado. O que é avivamento? Amado, avivamento é como você reacender um fogo, é como você avivar um fogo, é como você soprar as brasas, é como colocar lenha no fogo. Isso é avivar, é trazer vida, trazer fogo aonde já existe o fogo aceso, é colocar mais lenha e acender mais, é trazer luz aonde está quase apagando, reacender. Isso é avivamento. Então, esse avivamento vai acontecer de uma forma sinérgica, um sinergismo, Deus agindo a partir do momento em que o homem abre o coração, que o homem se disponibiliza, que o homem se coloca à disposição, assim como Isaías disse ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele estava se colocando na condição de alguém que estava disposto a ir e fazer a obra do Senhor Jesus. Pré-condição
para o avivamento. Qual é ou qual seria esta pré-condição para um avivamento? Amados, aqui, segundo o comentário do pastor Elinaldo Renovato, essa pré-condição para que houvesse um avivamento baseado no fato, no que estava acontecendo, o que aconteceu em Israel, foi exatamente uma crise. Uma crise leva a um avivamento, porque as pessoas começam a cair na realidade, as pessoas começam a procurar solução em muitas coisas e ficam desmotivados porque não encontra de fato aquilo que ele quer encontrar limitado ao homem. Então eles vão buscar a Deus. É aí onde abrem o coração para Deus, aonde eles fazem um autoexame e percebem que estão fora da palavra de Deus, violaram de alguma forma os critérios de Deus, a palavra do Senhor Jesus, se afastaram de Deus. Então ali logo eles começam a buscar o Senhor. É interessante aqui, já no segundo ponto aqui, as condições para o avivamento espiritual. Existe condições para um avivamento espiritual. Isso não vai acontecer de qualquer forma. Geralmente os avivamentos que aconteceram biblicamente, que estão relatados na Bíblia, foram avivamentos que foram precedido por uma crise política, crise moral, crise financeira. Geralmente foi precedido por uma crise. E isso aconteceu de forma que o homem ou os homens se arrependeram, os envolvidos no avivamento, e buscaram a face de Deus, se arrependeram, fizeram segundo a palavra de Deus, e aí então chegou o avivamento na vida dessas pessoas. O que seria um avivamento? Porque é bom você, professor, bom você pensar aí, para você compartilhar com seus alunos, é que o avivamento não é isso que dizem por aí, não. Não é essa coisa que foi importada de alguns lugares aí, importação estrangeira e estranha, que foram movimentos, graças a Deus passaram já, mas são invenções humanas. Importam esses movimentos estranhos e trazem com uma roupagem, com uma nomenclatura de avivamento, mas de fato não tem nada a ver com avivamento, são apenas movimentos. É como esta onda do coach. Coach não faz bem à igreja. A ideia do coach é um movimento de hoje. Isso não passa de um movimento, não tem nada a ver com o espiritual. Nós devemos depender de Deus, amados. Dependemos de Deus. Devemos abraçar aqui as exigências de Deus para que possamos, de fato, receber e viver um real e verdadeiro avivamento. Uma crise foi o que precedeu, geralmente, os avivamentos históricos que aconteceram na Bíblia. Segundo aqui, a humilhação diante de Deus, né? Que está escrito lá em Crônicas, capítulo 7, segundo Crônicas 7, versículo 14. Se o meu povo se humilhar. A humilhação aqui não é simplesmente a ideia de que eu obedeci porque eu não tinha mais força e obedeci a um homem, a um senhor, aquele que está sobre mim aqui na terra. Ou diante de Deus eu não posso me contrapor a Deus, então eu vou me curvar diante dele, vou obedecer a palavra dele. Não. O humilhar-se diante de Deus é muito mais do que uma ação. Você está entendendo? É muito mais do que uma ação, é muito mais do que se curvar. Então, se humilhar diante de Deus, amado, é de fato algo já resolvido aqui dentro. É algo muito resolvido dentro do coração. Ter a ciência, o conhecimento, o entendimento que Deus é todo poderoso, é o criador e mantenedor da nossa vida e que a ele devemos nos humilhar, devemos nos prostrar diante dele. É muito mais do que uma ação, é um pensamento já feito dentro de nós, é um desejo, é uma consciência, um bom senso
e não nada forçado. Amém? Então humilhação é isso. Orar e buscar a face do Senhor Jesus. Ora, sem oração, sem a comunicação, não há interação de fatos. Não tem como deixar de lado esse segundo ponto, que é muito importante. Se nós não orarmos, não falarmos com Deus, não mantermos esse diálogo com Deus, essa intimidade com o Senhor, essa interação com o Senhor, se eu não interajo com Deus, não tem como eu receber ou fazer parte de um avivamento que só pode vir da parte de Deus. E aqui o quarto é converter-se sinceramente dos pecados. Converter, amados, aqui está ligado à ação nossa. Converter é conhecer os critérios de Deus, conhecer a Deus. Primeiro de tudo, Deus que perdoa todos os pecados, e depois nós reconhecermos que somos pecadores, que nós erramos, somos nós que saímos das trilhas, somos nós que saímos do caminho e que precisamos ter a consciência que somos falhos, que pecamos e que existe um que perdoa esses pecados. Então, isso logo nós entendemos que precisamos de Deus. E mudar o caminho, a rota, a direção da nossa vida é se posicionar para servir ao Senhor. Conversão é isso, mudar de rumo, mudar de situação. Ou seja, nos posicionarmos para sermos usados por Deus. Isso, tem tanta gente sentado aí nos mesmos erros, se afogando nos mesmos pecados, esperando que Deus venha converter ele. Não é desta forma, a ação é sua. Deus trouxe o entendimento para você. É por isso que Paulo escreve lá aos Romanos, capítulo 12, dizendo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendeu o que é pecado? Entendeu o Deus que perdoa pecado? Então, meu irmão, agora a ação é sua, a ação é minha. Então, professor, você precisa deixar isso muito bem claro para o aluno. Não é, eu vejo tanta gente dizendo: Senhor, me livra dos inimigos, me livra, Senhor, leva à falência isso, isso, isso. Não, meu irmão, é a nossa vida, são as nossas práticas, as nossas ações. Deus vai agir nas nossas ações. Nós não vivemos um evangelho fatalista, de forma alguma, não. Nós vivemos um evangelho em que existe o sinergismo, existe a parceria, o Espírito Santo que agir na minha e na sua vida, mas é necessário termos esta parceria com o Senhor. Eu acho que eu posso falar aqui esta palavra parceria, eu me posiciono e o Senhor coloca o avivamento, o fogo. Eu não toco fogo em nada, eu não acendo nada, eu não boto fogo absolutamente em nada. Amados, nós não estamos aqui para botar fogo, tocar fogo. Cuidado com esse negócio, fulano tocou fogo nada, meu irmão. Nós estamos aqui nesta terra para consertar altar. O fogo quem faz descer é Deus, aleluia. E consertar o meu altar, não é o seu altar. O seu altar você conserta, mas é Deus que faz descer o fogo. Não somos tocador de fogo, não. Até os filhos de Arão tentaram fazer isso, mas fogo estranho, tá? Terceiro e último tópico. A necessidade de um avivamento espiritual. A necessidade é assim, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que necessitamos de um avivamento espiritual. Por exemplo, por esta parte que eu já falei, volto a falar, essa questão do coach que está tomando um grande espaço aí. Tantas palavras filosóficas, estamos trocando a Bíblia por filosofia, por essa questão de coach. Amados, e psicologia, meu querido, isso não funciona. Isso não funciona. O evangelho é arrependimento. O evangelho é conscientização de vida prática, vida em Cristo Jesus, comunhão com Cristo e vida prática com Ele. A situação espiritual de Judá. Claro que a lição foi tirada baseada aí na situação de Judá. Judá pecou contra Deus, pecou contra o seu Deus, estava sofrendo as consequências. Primeiro de tudo, a destruição do templo. O pecado levou a destruição do templo ao que tanto eles gostavam, até veneravam. Falou: o templo do Senhor, templo do Senhor. Acredito que foi até um propósito de Deus,
porque a nossa confiança tem que estar em Deus e não nas coisas físicas aqui desta terra. O segundo aqui foi o chamado para a reconstrução do templo. Bem, reconstrução do templo, Zorobabel. Ciro se encarregou disso. Deus levanta homens para realizar a obra. Sim, Zorobabel. E Neemias e Esdra. Desejado das nações, a glória da segunda casa. Eu gosto de usar o termo, a palavra aqui, a glória da última casa, da segunda, não, da última casa. A segunda casa de Zorobabel não foi tão gloriosa assim, não foi mais gloriosa do que a de Salomão, não. Então aqui esta última casa se refere a Cristo Jesus. Deus usa Ciro para libertar o povo, Deus usou, e Ciro foi chamado, meu amado, de meu ungido por Deus. Ciro não tinha nada a ver com o judaísmo, era pagão, todavia foi usado até como servo do Senhor, o meu ungido. A promessa de Deus a Ciro, acredita que Ciro, ouvindo foi profetizado por Isaías a respeito de Ciro, e também no momento em que Daniel orava, despertou o coração, Deus despertou o coração de Ciro para que ele viesse intervir a favor da nação de Israel, do povo de Judá, a voltar para a sua casa. Então, houve a construção do templo, houve também a restituição dos muros de Jerusalém por Neemias e a restituição do culto, né, colocando as peças e o sagrado, essa parte ficou com Esdra, principalmente a ministração da palavra. Esdra, descendente de Zadok, sabia, amados? Esdra é descendente de Zadok. No trimestre passado estudamos a respeito do milênio, e o milênio haverá um sacerdócio, e esse sacerdócio será da linhagem de Zadok, que foi aquele sacerdócio que guardou a palavra do Senhor. Tá? E Uquias também é da descendência de Zadok. Perceba que os descendentes de Eli, os que sobraram para mendigar, sofrer, pois desobedeceram a Deus. A necessidade de um avivamento espiritual. Nós estamos vivendo um tempo que há muita necessidade de um avivamento espiritual, porque as coisas estão sendo distorcidas, estão nos levando a afastarmos de Deus. Não se iluda com movimento. Esses movimentos que aparecem aí são movimentos até espúrio, são movimentos importados, estrangeiros e estranhos. Deus não recebe, e isso não tem nada a ver com Deus. Meus queridos, o movimento genuíno e da parte de Deus, ele virá sim, certamente, quando nós humilharmos diante do Senhor, buscar a face do Senhor em oração sincera e nos posicionar, nos converter dos nossos maus caminhos. Aí sim haverá uma resposta da parte de Deus, pois a reação virá através da ação. A ação dentro, em conformidade com a palavra de Deus. Meus queridos, fica esta porção para te auxiliar aí na escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida e um ano de 2023 abençoado para você e toda a sua classe. Até lá, fiquem na paz.